Iniciamos mais um episódio da série Diálogos no Terreiro. E hoje com ela, doutoranda em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. Ela, que é professora do ensino fundamental da Rede Municipal de Nova Iguaçu. Ela, que é uma mulher do axé. E eu vou ter que pegar aqui para falar esse nome dessa casa, desse terreiro. Egumi do terreiro Ilê Axé Ogum Alaporô, no município de Magé. Então, eu gostaria de convidar para estar aqui com a gente, falando hoje, nesse episódio, o que nos ensina os Itãs, histórias dos orixás, Janete Nascimento. Para abrir essa gira, iniciar essa roda, fazer desse terreiro de saber um chão do diálogo, não posso começar sem pedir a devida bênção. Ao nosso Pai Oxalá, a Deus e aos orixás que assim nos guiam e conduzem. E assim, dou boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para aqueles que são de boa tarde e bom dia para todos que estão, permanecerão, tentarão e são de bom dia. Peço licença para aqueles que por aqui passaram, que aqui estão e aqueles que por aqui irão passar. Aos mais velhos, a nossa ancestralidade, aos adultos, aos jovens e às crianças, que tão lindamente doces colorem, correm, vibram, brincam o movimento do nosso viver. Bom dia a todos e todas. E Carol, que é assim que lá no Candomblé a gente se dirige de manhã, quando nós chegamos, cumprimentamos nossos irmãos para casa, e nós dizemos avô, significa licença. Avô, para sentar nesse banco, que não me pertence, e que pertence a uma entidade da sua casa. Peço avô aos irmãos mais velhos dessa casa, para me pronunciar nesse espaço. Peço a bênção aos meus mais velhos e peço ao Oxum Iemanjá pelo dia de hoje que abençoe a todos. Bom, como o Vitor já disse, meu nome é Janete. Na vida social eu me chamo Janete, mas dentro do processo iniciático, dentro do terreiro, quando foi iniciada, meu nome é Iá Adjadjeni, que significa minha mãe guerreira por mim. Esse foi o meu nome de iniciação. Eu recebi, quando passei pelo meu período iniciático no Candomblé há 28 anos. Egome significa uma irmã mais velha. No Candomblé, quando nós completamos o nosso ciclo de 7 anos, completamos a nossa obrigação de 7 anos, nós recebemos esse título, Egome, que significa uma irmã mais velha. Então, eu sou Egome Iacangeni, do terreiro Ilê Axé Ogum Alaporô, que fica no município de Magé, dentro de um território remanescente quilombola, um bairro chamado Bongaba. Lá é um terreiro, lá é um local de quilombo, um território quilombola, e que consegue ainda, apesar de todas as dificuldades, resistir, mantendo a vegetação, mantendo os espaços de criação, de trabalhos manuais. O terreiro se preocupa muito com a vida daquela comunidade, e aí desenvolve ações que vão favorecer a qualidade de vida da comunidade que está no entorno. Então, eu venho falar aqui hoje, conversar com vocês sobre os Itãs, que foi o tema da minha dissertação, que fala o seguinte, tem o seguinte título, O que nos ensinam os Itãs? Por que eu estou falando em Itã? Porque quando o terreiro de Ilê Axé Ogum chegou naquele território, Ogum disse para os dirigentes da casa, o Orixá, e para os membros da casa, que aquele terreiro não estava ali naquele lugar por acaso, porque eles tinham uma missão. E a missão daquele terreiro era promover a qualidade da vida das pessoas que moram naquele entorno. Não poderia só dar o peixe, precisava ensinar a pescar. Só que a gente vive num ambiente de muita intolerância, de muito racismo. E vocês vêm acompanhando quanto isso vem se agravando. Então, nós precisamos encontrar um meio de chegar naquela comunidade de uma forma que a gente consiga desconstruir alguns conceitos e preconceitos
em relação aos orixás. E foi nessa caminhada, nessa busca, orientados por Ogum, que é o dono da casa, e o Pai Santo, né, o Babalorixá, ele teve a iluminação de associar os nossos casas de santo, né, como a gente costuma chamar, porque o território do Candomblé é um terreno assim, grande como esse, e dividido em várias casas. Cada casa representa uma região da África, porque cada orixá veio de uma região diferente da África, né? Então, cada casa tem o seu orixá, e cada orixá tem o seu propósito na vida de uma pessoa. Então, a cada casa dessa foi dado um núcleo. Né? Então, dentro desse trabalho, cada orixá procura, cada pessoa que está ali ligada àquele orixá, procura desenvolver uma atividade com a comunidade que venha a favorecer a vida daquelas pessoas de alguma forma, ao mesmo tempo que desconstrói conceitos e pré-conceitos já criados em relação a esse orixá. Então, hoje eu trouxe aqui a história de 5 orixás, né? Na verdade, não é a história, são os orixás que eu recebi a orientação para trabalhar na minha pesquisa de mestrado. Na minha pesquisa de mestrado, eu trouxe Exu, Ogum, Xangô e Iemanjá Oxum. 5 orixás, né? E 5 núcleos de atendimento, que é assim que nós chamamos os quartos de orixá, para a comunidade ter esse entendimento do que nós estamos falando, porque em momento nenhum nosso propósito é converter. Nós queremos fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida, e não que elas se tornem candomblecistas ou qualquer coisa do gênero. A gente quer mostrar para essa comunidade e para a sociedade o quanto o orixá pode contribuir com a nossa qualidade de vida, o quanto o orixá pode contribuir para a sociedade de um modo geral. Porque se a gente observar os ensinamentos que o orixá traz, e se a gente seguisse, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Nós viveríamos muito melhor. Né? Então, nós trazemos nesse trabalho a experiência de Exu, que é o orixá mais demonizado, né, que nós conhecemos. Todo mundo demoniza Exu, só que na realidade, nós que somos de religião de matriz africana, nós que somos espíritas, nós não conhecemos o demônio, a gente não sabe quem ele é. Né? Nós conhecemos o orixá Exu, o grande comunicador que possibilita o nosso trajeto, que possibilita a nossa segurança, que faz com que a gente esteja aqui. Tudo isso que está acontecendo aqui hoje é caminho dado por Exu. Porque é Exu que permite que a gente fale, que o nosso corpo se movimente, porque todos nós carregamos um Exu dentro de nós. Né? O Exu, ele começa nos nossos olhos, né? Porque a gente pode ver, ele se comunica através dos nossos olhos, e muitas vezes o nosso olhar se comunica muito mais do que a nossa boca, do que a nossa fala. Nós temos um Exu na nossa boca que tudo come, né? É o Indo-Ejo. Tudo que a boca come entra para o nosso estômago, onde está lá sentado o nosso bara, e distribui tudo aquilo que a gente recebe no nosso organismo, separando o que é bom para a nossa vida e aquilo que não serve. E aquilo que não serve, ele é dispensado. E nós ficamos, nossa corrente sanguínea fica com aquilo que é bom, aquilo que é positivo e saudável para a nossa vida. Então, como Exu pode ser um demônio? Né? Não é possível, né? Pelo contrário, Exu é um facilitador das nossas vidas e do nosso movimento. Então, nesse trabalho, a gente traz também a figura de Ogum, que é o Senhor dos Caminhos, né? Ogum é o grande Senhor dos meus caminhos, é quem conduz os meus caminhos, é o meu pai, né? Embora eu seja filha do Exu, mas a minha casa é uma casa de Ogum, então Ogum é dono dos meus caminhos e é dono dos nossos caminhos, porque Ogum é um facilitador de caminhos para a vida de qualquer pessoa. Se hoje a gente tem um facão para cortar as nossas árvores, se hoje a gente tem a tecnologia, é porque o Ogum nos possibilita, porque o Ogum é o Senhor das tecnologias, é o Senhor do aço, do ferro, né, que permite que a gente tenha ferramenta para trabalhar, que a gente tenha enxada, machado, a foice, todas as ferramentas, né? É o Ogum que dá essa possibilidade para a gente. E na pandemia, né, nós vivenciamos um momento muito difícil. E se não fosse a tecnologia,
nós não poderíamos nos comunicar, nós não poderíamos trabalhar, né? Houve um período que a gente precisou realmente ficar dentro de casa e se falar pelo telefone, com chamadas de vídeo, trabalhar de forma remota, através da tecnologia, e quem possibilita isso é o Gu. Então, isso mostra para a gente o quanto o orixá está presente e o quanto ele é atual. Né? O orixá ele é uma presença atual na nossa vida, ele atua na nossa vida de fato, ele faz parte do nosso cotidiano. E a nossa proposta é levar isso para essa comunidade, para que eles entendam que o orixá ele é um aliado na sua vida diária. Né? O Gu é o senhor que não entende uma pessoa sem trabalho, porque a profissão é o que significa, a profissão de cada um é que faz com que a gente ganhe dignidade, né? A gente ganhar o nosso próprio dinheiro, a gente ter a nossa profissão, a gente ter o nosso trabalho, a gente poder comprar a nossa comida, pagar nossas contas, né? Isso é dignidade. Quem promove isso é o Gu. Então, se a gente começar a entender, né, a importância que esses orixás têm no nosso cotidiano, a nossa sociedade viveria muito melhor. E aí nós apresentamos para essa comunidade Xangô. Xangô, o Senhor da Justiça. Né? Quando a gente fala do Xangô, a gente não pede a ele a justiça, porque ele já é a própria justiça. O que a gente pede para Xangô é que a sua benevolência se faça na nossa vida. E por ser justiça, existe uma balança, né? Existem dois lados. Por isso, Xangô ele é acompanhado de 12 ministros. 12, 6 que te defendem e 6 que apontam os seus erros, as suas deficiências, né? Os seus erros. E existe uma balança para te dar um equilíbrio. Então, porque esse Xangô ele é pelo direito e a justiça. Então, a gente não pode acreditar que se eu fizer uma coisa errada, Xangô vai me defender porque ele é da justiça e porque eu sou filha de Xangô, a minha casa de... Não. Xangô é pelo direito e pela justiça. Pelo direito e pela verdade. Por isso ele tem 12 ministros, né? Para que essa balança possa ficar equilibrada. Xangô é o fogo, né? A representação de Xangô é o fogo. Mas é aquele fogo que queima, é aquele fogo que acende, mas que não destrói, é aquele fogo que transforma, né? É aquele fogo que aquece, que dá energia para a gente buscar os nossos direitos. Então, quando você apresenta Xangô na vida de uma pessoa, você está dizendo para ela, se aqueça com a energia e a justiça de Xangô e vá atrás daquilo que você precisa para a sua vida. Vá atrás dos seus direitos, vai reclamar seus direitos. Então, você imagina falar de justiça numa comunidade que vive, de certa forma, abandonada pelo poder público e que precisa se entender cidadão da sua história, cidadão da sua vida, precisa entender que ela tem direitos, que ela tem deveres e que ela precisa se impulsionar para buscar isso. Então, esse fogo de Xangô precisa aquecer essas pessoas, aquecer essas ações, aquecer esses corações, para que essas pessoas possam ir em busca daquilo que é importante para a sua vida, em busca dos seus direitos. Né? Quando essa comunidade chegou em Golgava, nós tínhamos um grupo muito grande de meninas que engravidavam muito cedo. Né? E aí, preocupados com essa situação, nós fazíamos chá de bebê, não sei o quê, e depois ela já disse assim, porque nós não estamos aqui para incentivar esse comportamento, nós estamos aqui para educar essa comunidade, né? E para dizer para elas que elas precisam, que tudo tem um tempo para acontecer na vida. Iemanjá é a grande mãe, né? É a senhora de todas as cabeças, e é aquela pessoa que ensina para a gente o entendimento de família. Né? Iemanjá não entende como família somente aquela família constituída de filhos, de pai, mãe e filhos sanguíneos. Iemanjá compreende que família é todo grupo que se reúne por amor e que se cuida por amor, né? Que se protege e que zela um pela saúde do outro e pela vida do outro. Tem um Itan que conta que Iemanjá cuidou de Oluru, né? E muitas vezes a gente ouve dizer que Iemanjá é mãe de Oluru. Sim, ela é a mãe adotiva de Oluru, porque a mãe biológica de Oluru ainda não.
Mas Nanã, ela não teve condições de criar o filho. Quantas mulheres nós conhecemos que engravidam e depois não têm condições de criar o próprio filho? Seja por condições financeiras, seja por condições emocionais, seja por imaturidade, porque engravidam jovens e quando se vê um bebê, se sentem desesperadas, sem condições de cuidar do filho. E é aí que ela já entra, assumindo a maternidade de Muru, cuidando dele como mãe adotiva, amparando Nanã, né? Porque Iemanjá amparou Nanã, né? Já que ela naquele momento ela não podia cuidar do filho dela, ela cuidou. Quantas de nós aqui, quantas mulheres aqui, quantas vós, madrinhas, também já não cuidaram dos seus filhos, dos seus netos, porque naquele momento aquela mãe não podia assumir. E não quer dizer que aquela mãe não ame aquele filho. Ela ama, só que naquele momento ela não está em condições. Né? Quem pode dizer que Iemanjá não é mãe de Ogum? Ela é mãe que ela criou. E a família, então Iemanjá ensina para a gente que a família não se restringe a um pequeno grupo. A família é muito mais ampla. E ela não precisa ser necessariamente desse modelo colonial que a gente tem, patriarcal, né? Pai, mãe, filho. A família pode ser constituída de muitas maneiras, desde que haja o princípio básico, que é o amor. Se tiver o amor, você tem uma família. Então, são conceitos que a sociedade desconhece quando vem julgar a nossa fé, quando vem julgar a nossa religião, né? Desconhece tudo isso, não conhece as histórias dos nossos orixás. Os itãs são isso, itãs são histórias, é uma palavra em Yorubá, itã, que significa contos. Itãs são contos dos orixás, é a história da vida dos orixás. Não é um conto de fadas, não são lendas, mas são histórias que trazem ensinamentos para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano. Se quando a gente estiver diante de um problema e a gente se remeter ao orixá e pedir uma orientação, ele vai contar para a gente uma história. Né? Uma mãe, como no caso de Nanã, que se deparou com um filho doente e que ela não sabia cuidar, e que ela não sabia como cuidar. Quantas mães se deparam com filhos em situações de doença e não sabem como cuidar e precisam de um amparo, de uma madrinha, de uma avó, de uma tia, de uma amiga, né, para cuidar dessa criança. E aí, quando você se coloca e se pensa assim, deixa eu perguntar para a Iemanjá como é que eu cuido como é que eu resolvo esse problema? E aí ele vai te contar uma história, né? Então isso é o Itã, né? Quando você tem uma história que te traz um ensinamento. Então, para nós, o Itã são contos sagrados dos nossos orixás, porque a vida e a história dos nossos orixás são sagrados para nós. E aí nós temos que apresentar para aquela comunidade, dizer para elas que é uma comunidade onde a maioria são mulheres, e mulheres que lideram as suas famílias. A maioria tem muitos filhos, pouco emprego, né? Muitas roupas para alimentar. E a gente precisa dizer para essas mulheres que elas precisam acreditar no seu potencial, no seu valor, na sua capacidade. E aí a gente apresenta para elas o Itã, que é o Itã de Oxum. Né? Diferente do que se costuma dizer de Oxum, que Oxum é a deusa da vaidade, da futilidade. Oxum não é nada disso. Oxum é uma grande mulher, é uma Yalodê, que significa senhora da sociedade. E aí a gente conta para elas a história de Oxum, uma das histórias de Oxum. Oxum vivia numa cidade de caçadores, onde os homens decidiam a vida da cidade. Eram eles que tomavam todas as providências, eram eles que tomavam todas as decisões. E aí o dia Oxum questionou, por que nós não podemos participar dessas decisões? Por que nós não podemos dar opinião? E aí eles disseram, não, porque só quem participa dessas reuniões são os homens, e são eles os que tomam as decisões importantes para a cidade. Oxum é geradora de vida. Então Oxum falou, então, de hoje em diante, não haverá mais vida nessa cidade. E a partir desse dia, não brotou mais uma planta, não houve mais uma árvore que desse fruto, nenhuma mulher mais engravidou,
os reinos não tiveram mais peixe e tudo parou. E os caçadores se perguntaram: o que está acontecendo? O que nós fizemos? E aí eles foram consultar o Olodumare para saber o que estava acontecendo na cidade, por que não havia fertilidade mais na cidade. E aí o Olodumare perguntou: quem participa das reuniões de decisão da cidade? E ele respondeu: só os homens. Aí ele falou: então volte lá e convoque todas as mulheres, porque elas precisam participar das decisões da cidade. E Oxum foi convidada, e a partir dela todas as mulheres começaram a participar das decisões da cidade, e a vida voltou à cidade. E foi aí que Oxum ganhou o título de Yalobê, a senhora da sociedade. Oxum é a senhora que nos ensina o autocuidado. Porque ela traz um espelho, às vezes cria-se a ilusão de que ela é a deusa da vaidade. Muito pelo contrário, ela é a deusa do autocuidado. Quando ela se olha, ela não se vê só por fora, ela está se vendo por dentro também. E ela nos convida a fazer esse trabalho, né? A fazer essa prática. Dizer que Oxum é a senhora da vaidade, ela não é. Ela é a senhora do autocuidado. Oxum é uma orixá extremamente inteligente, é uma orixá dotada do mais divino amor, né? É a deusa do amor, e do amor incondicional. Né? Não é só o amor que a gente tem afetivo por um homem, por uma mulher, enfim, mas Oxum é a senhora do amor, do encantamento. Então a gente precisa se encantar, né, com o amor de Oxum, para olhar para o nosso corpo, pegar o espelho de Oxum, que é banhado e repleto de amor, e nos olhar com esse mesmo amor que Oxum se olha. Oxum, quando se olha no abedé, ela está se olhando com amor. Ela está refletindo todo o amor que ela tem para nós, para as mulheres. E Oxum, algumas Oxuns, elas trazem, além de uma abedé, elas trazem uma espada. A gente precisa se amar, mas a gente também precisa saber lutar. A gente precisa saber guerrear pelos nossos interesses, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pelo nosso espaço. Né? Oxum trouxe para a mulher a possibilidade dela ingressar na carreira política. Ela trouxe a possibilidade de uma mulher ingressar na vida militar. Porque ela é uma estrategista. Ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher da sociedade. Oxum não vive na beira do rio se embelezando, se bonecando, como se diz por aí, não. Oxum é uma mulher que está no orixá, que simboliza a luta de muitas mulheres que estão aí, cuidando da sua vida, da sua família, educando seus filhos, mas que também buscam seus objetivos pessoais. Nós temos filho, marido, casa, mas temos vida também. E é isso que o Oxum diz quando ela pega o abedé. Nós temos toda uma história, né? Todo um contexto social, familiar, mas nós temos a nós mesmos também. Então, nós também precisamos nos cuidar, precisamos nos olhar no espelho, né? Sem deixar de lado a nossa espada, que a gente precisa sair para lutar. A gente precisa se fortalecer no autocuidado e sair em luta, e sair para guerrear pelos nossos interesses. Quando a gente fala em guerra, não é uma guerra da arma de fogo, como a gente vê por aí, mas é lutar pelos nossos espaços, é garantir que a gente seja respeitada dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nos espaços onde nós atuamos. Né? A gente precisa buscar esse respeito que muitas vezes nos é negado. Nós estamos vivendo um tempo de muita violência doméstica. E a pandemia revelou isso de uma forma assim, gritante, porque as mulheres não podiam sair de casa. Então foi o período em que mais mulheres sofreram abusos dentro de casa, porque não podiam sair para se defender, porque não podiam passar o dia fora e só encontrar com aquele companheiro à noite, né? Para reduzir a carga horária de sofrimento. Então, é dessas coisas, são dessas situações que o Oxum está falando. É daquela mulher que quer voltar a estudar e não tem coragem. Olhe-se no espelho e encontre ali a mulher que você precisa ser. Pegue sua espada
e vá lutar pelo seu interesse. Sabe, é aquela mulher que precisa buscar um emprego, é aquela mulher que precisa buscar uma capacitação profissional, que parou lá atrás e que agora quer recomeçar e que acha que a idade não permite. Não é assim. Eu estou dizendo, olhe-se no espelho. Olhe-se, banhe-se desse amor, dessa coragem que Oxum tem, da ousadia de Oxum. Oxum, ela dança o Ijexá. O que é o Ijexá? É o molejo. Né? O que é a água? A água, ela corre, né? Ela se desvia dos obstáculos e chega onde ela quer. E é assim que Oxum ensina. Pegue seu espelho, pegue a sua espada, vá dançando seu Ijexá, vá se desviando dos seus obstáculos e chegue aonde você quer. Essa é a luta das mulheres, esse é o ensinamento de Oxum para as mulheres. Então, é nessa perspectiva de trazer, né, esses ensinamentos que o Orixá traz, que a gente leva isso para a comunidade. É isso que a gente quer que as pessoas compreendam. Qual é o papel do Orixá? A gente não está numa religião, né, como diz o nosso nome do Orixá, só para raspar a cabeça e bater tambor. A gente está numa religião onde a gente quer que tanto nós que somos membros, como as pessoas que estejam lá fora, possam desfrutar das benevolências desse Orixá. Que eles possam encontrar nesse Orixá perspectivas, caminho, encorajamento, orientações para a sua vida. E que a gente possa um dia, né, chegar um dia nessa sociedade, onde essa sociedade entenda e respeite qual é a orientação, qual é a contribuição que os orixás vêm trazendo para a vida de muitas pessoas. E se o racismo deixasse, se o preconceito deixasse, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Né? Porque hoje, o que trava a gente, o que segura, né, a nossa vida, o que atravessa a nossa vida de uma forma muito brutal, é o racismo. Se hoje muitas casas estão sendo destruídas, quebradas, é em nome de um racismo que está impregnado, que é institucional, que é estrutural e que está impregnado na vida das pessoas. Então, na medida que a gente consegue combater esse racismo, né, o Orixá vai ganhando espaço para atuar, né, e para mostrar para essa sociedade o quanto as religiões de matriz africana, o quanto as religiões não cristãs podem contribuir para que a gente tenha uma sociedade com mais vida. Porque essa é a proposta do Candomblé, essa é a proposta das religiões espíritas. Queremos que as pessoas tenham vida, e vida com qualidade. Bom? E é por essa fluidez das águas doces de Mamãe Oxum, que segue esse diálogo nesta gira de terreiro, a qual Ogum abriu esse caminho, que vamos também trazer e expandir esse diálogo ao vento de Inçã, para que ele seja levado desse momento aqui para fora. Que é isso? É um diálogo, só que um diálogo entre nós. Então não é individual. Então, Janete, você falou das religiões não cristãs. Para você, pegando essa pergunta do público que foi enviada para a gente, Jesus, é cristão? Boa pergunta, porque eu sou candomblessista, então eu não conheço o cristianismo. E o que eu entendo do cristianismo é que ele surge a partir da figura de Jesus, né? Então, daí a palavra cristianismo surge a partir da figura de Jesus. Jesus, no meu entendimento, ele é anterior a essa como é que se fala? Vamos dizer assim, esse conceito, vamos dizer isso. Ele é anterior ao conceito, né? O conceito foi criado a partir dele. E me preocupa porque muita coisa foi criada a partir de Jesus, né? Muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, o cristianismo é um conceito que nasceu depois de Jesus, né? E é associado a Jesus. Mas eu não estou aqui para fazer julgamento de valor, né? Então,
Muita coisa foi criada em nome desse cristianismo. E a gente sabe que nem tudo é bom, mas tem muita coisa boa também, porque nós somos humanos, né? Então a nossa vida é permeada de erros e acertos, coisas boas e coisas ruins, mas no meu entendimento de doutoricista, é que esse conceito nasce depois de Jesus. Né? Então, Janete, mais uma pergunta do nosso público. Pensando na Lei 10.639, também pensando no terreiro como uma escola, como um lugar de aprendizagem, um lugar de educação, como trabalhar a cultura africana, a cultura afro-brasileira, como que a gente quebra esse paradigma, esse preconceito de aprender a história dos nossos ancestrais, dos orixás. Olha, eu sou professora também e trabalho numa escola onde encontro a mesma dificuldade, né? Inclusive, ontem nós tivemos um momento muito importante, que foi uma formação com os professores da escola, e foi justamente sobre essa questão do racismo religioso. Porque, na verdade, não são palavras que são besteirinhas, não é, o atabaque não é uma coisinha à toa, né? Na verdade, quando essas pessoas colocam essas questões na escola, elas estão reforçando uma ideologia de racismo e de preconceito. Né? Elas estão, mais uma vez, demonizando a religião do outro. A barreira para chegar na escola, uma escola que é laica e pública, é justamente o racismo. E uma outra situação que é muito importante, que precisa ser revista dentro da escola, é a formação do profissional. Porque o profissional da educação, ele precisa passar por um processo de formação. Ele precisa entender o que ele está fazendo ali, qual é o papel dele. Ele é um mediador. Ele não é um defensor de ideologias. Ele não está ali para defender essa nem aquela religião. Ele está ali para ser um formador de opiniões, para contribuir. Ele é um mediador. Então, ele precisa, em primeiro lugar, se formar, procurar formação, procurar estudar, ler, entender, para não permitir ser contaminado por essa ideologia racista que insiste em dominar nossas escolas. E esse problema é muito sério. Eu trabalho na rede numa outra função que não é de professora, que é de supervisão escolar, e eu encontrei pelo caminho diretores de escola que queriam colocar no documento oficial da escola um versículo bíblico no rodapé. Né? E isso é totalmente inaceitável, não pode, porque o documento é um documento legal. O documento não pode expressar nenhum tipo de religiosidade. Então, o que a gente percebe é a supremacia de um culto em detrimento do outro. Né? Eu posso fazer uma oração na hora que começa a reunião dos professores, mas eu não posso acolher aquela criança que passou por um preceito religioso e precisa frequentar a escola usando o ojá, usando o lequé, né, que é o fio de conta, enfim, usando os elementos que a caracterizam como uma iaô, como uma criança que passou por um processo iniciático. Mas eu posso acolher aquela criança que é evangélica e não pode dançar na festa junina, aí ela não pode participar porque ela é evangélica, né? Ela não pode participar porque ela não pode botar aquela roupinha porque está louvando o santo católico. Né? Eu posso acolher a prece da Ave Maria, mas eu não posso acolher que um colega que seja de outra religião possa, naquela outra reunião, fazer a prece do jeito que é feita no espaço de vivência religiosa dele. Então, são situações que acontecem no cotidiano da escola que vão chamando a nossa atenção e que a gente precisa, sempre que isso acontecer, sinalizar. Vai ter uma oração na reunião do conselho de classe, então no próximo conselho de classe eu vou trazer um hino da minha Umbanda, eu vou trazer uma prece lá da minha reunião do Kardec, eu vou trazer uma cantiga do meu terreiro. Pode ser assim? Não vai poder, né, gente?
Não vai. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Agora, eu acho que um passo importante, como a gente diz, não tem receita de bolo, mas eu acho que um passo importante é procurar se informar, é procurar ler sobre a questão, sabe? Porque quando isso acontece com uma criança, por exemplo, se você tem uma criança que passou por um processo iniciático no candomblé, alguns candomblés não iniciam crianças tão pequenas, mas às vezes acontece. E ela precisa voltar à escola e precisa usar lá, né, algumas coisas, o turbante, por exemplo. E aí o coleguinha ri, o coleguinha acha estranho, o coleguinha critica, mas a professora, ela não tem coragem de se posicionar. Como é que ela vai dizer para ele, não mexe com ele, porque é a religião dele? Porque, no fundo, ela concorda com o coleguinha que está dizendo que ele é o diabo, que ele é isso, que ele é aquilo, só que ela não pode dizer. E aí ela fica em cima do muro, né? Então, eu acho que a formação profissional, eu acho que desconstruir isso dentro da escola passa prioritariamente pelo educador, pela pessoa que está lá dentro da sala de aula. Passa pelo gestor também, porque às vezes quando a gente quer fazer um projeto, se o gestor embarrear, a gente não consegue realizar. Agora, a gente não pode se iludir. Tudo isso, o que está por trás, gerenciando tudo isso, é o racismo. É o racismo. Porque ninguém faz isso com uma religião onde majoritariamente composta de pessoas brancas. É uma religião candomblé, umbanda, espiritismo, é religião de gente preta e pobre. Sabe? É religião de pessoas que cultuam uma ancestralidade. Então, isso é racismo e não tem outro nome. É racismo que acontece dentro da escola. E a escola é um dos espaços mais racistas que nós conhecemos. E toda criança preta, se ela for de candomblé, ela sofre 2 vezes. Tá? Não vem dizer que tem bullying, que caminha juntinho com o racismo, de mãos dadas. Então, é mais fácil dizer que é o bullying do que assumir a prática racista dentro da escola. E não acontece só com um coleguinha, não. De um coleguinha para o outro, não. Acontece de um colega profissional para o outro colega profissional. Acontece de professor para o aluno, porque o professor ele também é racista, porque ele enxerga o defeito daquele aluno que é desprovido de condição financeira e até de conhecimento, porque é uma criança que vem com uma defasagem, né? Mas ela acolhe o outro, que é mais clarinho, né? Pode ter até o mesmo problema, mas ele é mais clarinho. E a gente observa que as crianças pretas, elas estão, em maioria dentro das nossas escolas públicas, elas estão nas turmas onde são consideradas as piores turmas. Quem é professor sabe que toda escola tem assim, aquela turma é a pior turma que tem. Vai lá ver quem são os alunos que compõem aquela pior turma que tem. Quem são os alunos que estão nas turmas de aceleração? São os alunos que chegam aos 13, 14 anos e não conseguiram ser alfabetizados. Essas crianças são brancas? Não são. Não são brancas. Então, gente, a reforma, a reconstrução, a reconstituição do nosso ensino precisa começar de dentro. A gente precisa olhar o nosso papel enquanto educador e começar a modificar nossas práticas. E começar a levantar o dedo e dizer, não concordo não, porque não pode ser dessa forma. E dar direito ao outro. Porque enquanto a gente aceitar também tudo que a escola vai colocando, o professor não vai participar da festa junina porque ele é evangélico. Só que a festa junina, antes de ser uma festa para louvar Santo Antônio, São João, São Pedro, é uma festa cultural. E o aluno precisa conhecer a cultura, né, do seu país. Né? Pode não ser uma festa regional nossa, porque nós estamos na região sudeste, mas é uma festa regional do país, porque ele está na escola, e a escola é local de formação. E ele precisa conhecer as peculiaridades dos outros estados. Né? Não pode ficar restrito ao país dele, porque a professora dele professa uma outra religião. Janete, olha só que maravilha essa gira, esse terreiro, esse diálogo multivozes, polifônico que a gente teve aqui hoje.
E eu acho que antes de terminar, não tem como deixar passar essa pergunta que vem do fundo do meu coração. Janete Nascimento, o terreiro, ele pode ser um lugar de educação, de formação, de aprendizagem, e nós, enquanto médios, enquanto ilhaões, enquanto outros, o que a gente precisa? E a importância dessa troca de saberes e de informação, como esse momento que a gente está vivendo hoje, nessa gira de diálogo. O momento que a gente está vivendo hoje aqui dentro desse terreiro já mostra isso, né? Olha quantos conhecimentos, quantos saberes, quantas trocas, né? A gente está realizando aqui desde de manhã. E o terreiro é, sim, um local, um território, né? O terreiro, ele é um território político, né? Porque ele abriga várias regiões dentro dele, né? Porque cada orixá tem uma região, então aqui é um território político, porque ele abriga diversos orixás, com suas características, com suas propostas políticas, porque a vida da gente é isso, né? A gente não tem como fugir da política, né? Porque a política ela gera a vida da gente. Só que a gente pode fazer a política de uma forma saudável, de forma que ela venha trazer benefícios para quem usufrui dela, que somos todos nós. Agora, o terreiro, ele é essencialmente um lugar de aprendizado, ele é um local de cura, né? E é cura em todos os sentidos, né? Quando a gente passa do portão para dentro, a gente deixa lá fora muita coisa, a gente deixa nossos títulos, a gente deixa alguns problemas, e a gente, quando passa do portão para dentro, a gente já sente uma outra energia, né? É a energia dessas entidades, desses orixás que vivem nesse solo sagrado. Então, o candomblé tem muito para contribuir. As religiões de matriz africana, de um modo geral, têm muito a contribuir para o desenvolvimento dessa sociedade, para a melhoria de vida, para a qualidade de vida da população. Então, o candomblé é sim, o candomblé terreiro é sim um lugar de aprendizagem, é um lugar de troca de saberes, é um lugar onde a gente pode chegar, sentar, não dizer nada e aprender muito, né? É um lugar onde a gente pode ouvir, né? Porque a escuta também é importante, né? Inclusive chamou isso para a gente, que a gente ouça e que a gente veja antes de tomar qualquer tipo de posicionamento em relação a A, B e C, que a gente não faça julgamentos, mas que a gente primeiro ouça, que a gente veja e depois a gente se posicione. Então o terreiro também ensina isso para a gente, ensina a ter posicionamento, o terreiro ensina a gente a ter caráter, né? Porque o melhor da religião, a coisa mais importante da religião é o caráter. Porque se você não tiver caráter, não adianta religião nenhuma no mundo, né? Porque o que nos torna pessoas melhores é a nossa mudança de caráter, é o nosso bom caráter, né? Então, se a gente, quando se inicia, quando a gente entra dentro de uma religião, a gente quer se tornar uma pessoa melhor, né? Então, nós queremos que o nosso caráter se torne um caráter melhor, nós queremos ser pessoas melhores para a sociedade. O que os terreiros fazem, o que as casas de umbanda, o que o espiritismo faz, é trazer isso, trazer de dentro de nós esse bom caráter, né? Essa boa conduta que a gente não pode ter só dentro do espaço religioso, mas que a gente precisa, sobretudo, levar para quem está lá do lado de fora. E as pessoas precisam entender que nós não somos esse diabo que eles pintam por aí, né? Nós somos pessoas com defeitos e qualidades, mas que desejamos todos os dias sermos pessoas melhores. E o que nos traz aqui nesses locais, que são territórios sagrados, é justamente essa busca. A gente não vem buscar riqueza, dinheiro, casamento, etc. Carro novo, a gente vem buscar saúde e condição, né, para que a gente possa sair lá fora em busca dos nossos objetivos e contribuir para que os nossos irmãos, que a nossa família ela não é só aquela que está dentro da nossa casa, e nem é só essa que está reunida aqui dentro, né? A nossa família é muito grande. Então, nós precisamos contribuir para que essa sociedade seja uma sociedade melhor. E é aqui, no terreiro, que a gente se abastece,
né, com a ajuda dos orixás, com a ajuda das entidades, com todos os espíritos bons de luz que vêm iluminar a nossa caminhada. Aqui a gente se abastece para poder levar esse conhecimento lá para fora. Porque, como a nossa colega falou, né, no início tudo é muito difícil, né, mas se a gente insistir, a gente chega lá. E a gente precisa se posicionar, a gente precisa se unir. Nós vivemos um tempo agora de muita violência contra as pessoas do terreiro e a gente precisa se unir. E a união é que vai nos fortalecer enquanto religiosos de matriz africana. A gente precisa apoiar o outro, independente se ele é umbandista, se ele é kardecista, se ele é candomblessista, ele precisa do nosso apoio. Porque hoje é a casa dele que está sendo atacada, amanhã é a nossa. Então, nós precisamos nos fortalecer uns aos outros, ter empatia, ter solidariedade e estar junto. E uma coisa que é muito importante é a gente assumir a nossa identidade espírita, a nossa identidade umbandista, a nossa identidade candomblessista, porque isso fortalece a nossa luta. Porque quanto mais a gente se esconde, se encolhe, mais, né, a força negativa cresce, né? Mais a gente é afastado, mais a gente é demonizado. Então, sim, sexta-feira eu visto minha roupa branca e vou cuidar da minha vida, vou trabalhar, vou cuidar dos meus afazeres. Está usando roupa branca porque você é médico, enfermeira? Não, estou usando roupa branca porque sexta-feira é um dia que a gente reverencia o Oxalá e, em reverência ao Oxalá, eu uso minha roupa branca. Né? E isso nos identifica enquanto membros de uma religião de matriz africana. Nós somos candomblessistas, umbandistas, kardecistas, sim, com muito orgulho, com muito respeito e queremos ser respeitados. Janete, o que eu tenho nesse momento é agradecer esse AGE1, essa comida, esse alimento nessa ceia de hoje, nessa gira de diálogo, nesse terreiro do conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer você por estar junto com a gente nesse diálogo, compartilhando um pouco do seu saber, trocando um pouco com a gente. Muito obrigado. Gente, eu agradeço. E na nossa religião, no Candomblé, nós utilizamos a palavra Odupé. Então, Odupé, pela oportunidade de trocar com vocês, de conversar com vocês, de conhecer essa casa. Odupé, retorno pela oportunidade, e eu desejo que Oxum, né, continue conduzindo nossos caminhos, nos dando a ousadia de lutar pelos nossos objetivos, que todo mundo conduza nossos caminhos, abra nossos caminhos, e que Exu sempre nos traga novas possibilidades de caminho, novas encruzilhadas, com novas propostas de realização. Muito obrigada.